Queridos pais de criança de 0 a 12 anos, temos um recadinho para vocês. Durante esse tempo que não podemos estar juntos, o Pense Laranja está disponibilizando um site com diversos conteúdos para vocês acessarem aí de casa. É só entrar nesse link que vai estar aparecendo aí na sua tela e lá você vai conseguir ver vídeos, devocionais para as crianças e até alguns materiais para os pais. Aproveite também para nos seguir no Instagram, @kids.ibc. Lá a gente posta o versículo tema, algumas imagens da aula da semana e até lançamos alguns desafios para as crianças. Caso você não esteja em nenhum grupo do WhatsApp com os pais, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja que nós vamos te incluir. Um abraço a todos e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Boa noite, queridos irmãos. Espero que todos tenham tido um excelente domingo de Páscoa. Estamos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor. Quero convidar você, se você ainda não convidou seus amigos e familiares a participarem desse culto, mande um link para eles, convide-os para se unirem a nós, para todos nós juntos aqui hoje à noite, adorarmos a Deus e sermos edificados. Eu quero começar esse culto com uma oração. Senhor Deus, eu quero te louvar por esse tempo precioso que temos mais uma vez juntos. E hoje à noite nós queremos honrar ao Senhor, adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Pai querido, aceita os louvores, aceita as orações, aceita aquilo que vamos consagrar ao Senhor. E que este domingo nós tenhamos uma experiência transformadora com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Cego abriu, não há
sem meu coração. Se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Da Igreja Batista do Cambuí. Jaqueline e eu estamos aqui para compartilhar com uma mensagem de Deus para vocês. Nós estamos nesse período aqui na quarentena e como você aí, talvez tenhamos muitos desafios pela frente. Nós, como os missionários, precisamos apoiar as pessoas que estão em sofrimento. Então temos atendido muitas pessoas, temos apoiado as pessoas através das redes sociais, através da internet, para que elas não se sintam sozinhas. Muitas pessoas têm nos procurado e o que nós podemos fazer é orar junto com elas, dar uma palavra de consolo, de encorajamento, porque não tem sido fácil para muitas pessoas atravessar esse período de confinamento social. Com relação às crianças, nós temos também trabalhado com a liderança para que possamos ajudar as crianças nas suas questões emocionais e espirituais, porque as crianças também sofrem com esse período. E o nosso desejo é dar um suporte para os líderes das igrejas, para que eles possam estar equipados e ajudar as crianças. Fizemos algumas lives ao longo da semana e deixamos à disposição. Estamos preparando na próxima semana, junto com Missões Nacionais, uma conferência online para ajudar os líderes, mas nos bastidores nós temos trabalhado produzindo alguns materiais, porque o nosso trabalho não pode parar,
Então estamos aí em vias de começar os 30 dias de oração pela família no mês de maio. Estamos finalizando todo o material ilustrativo para as crianças. Também estamos trabalhando na construção do material da campanha de missões nacionais que acontece em setembro, onde as crianças também vão ser contempladas. Estamos escrevendo todos os materiais para a Casa Viver, o projeto de capelania escolar, que pretendemos lançar ainda esse ano. Então, para nós, o trabalho não tem parado, apesar de estarmos trabalhando dentro de casa. Mas nosso maior trabalho hoje tem sido realmente apoiar as pessoas que estão precisando do nosso apoio, da nossa ajuda e das nossas orações. Nosso desejo é que cada um de nós possamos ter esperança e fé no Senhor, porque esse tempo é um tempo difícil, sim, mas Deus está conosco, não estamos sozinhos e vamos atravessar esse momento porque o Senhor tem nos sustentado. Então, muito obrigada por você, como igreja, orar por nós e se lembrar de nós. Aqui na nossa casa nós estamos bem, estamos bastante tranquilos, estamos sendo cuidados, mas também estamos preocupados com aquelas pessoas que não têm a mesma oportunidade que nós de estar num ambiente tranquilo, seguro, que possa se preservar. Então, ore por essas pessoas que são mais vulneráveis, para que Deus possa nos usar para ajudar essas pessoas também. Que Deus te abençoe. Assim como o Evangelho, João, capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus diz: no mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e por isso nós podemos crer que Ele está conosco, que Ele vai nos ajudar. Então, se você que está aí, às vezes se sente desanimado, não se esqueça que Jesus já venceu o mundo. Essas aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada em Cristo Jesus. A nossa esperança vem do alto. Deus te abençoe. Nós vamos participar dos dízimos e ofertas. Enquanto você se prepara, eu quero mais uma vez convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube, a compartilhar o link com os seus amigos e seus parentes. Também siga-nos nas redes sociais. E mais ainda, uma informação importante, nós pastores estamos à disposição de vocês para orar, para aconselhar. Você pode mandar um WhatsApp para esse número que aparece na sua tela, é o nosso contato, e faremos então, daremos um retorno a você, oraremos com você, ou um encontro de aconselhamento. Nós, os pastores da igreja, teremos o prazer de servir a você como temos feito até agora. Então, esse número que aparece na sua tela, através dele, todos que mandam um WhatsApp para esse número são informados semanalmente do que estamos realizando. Convidamos vocês para os nossos eventos também, que temos online. E mais ainda, é um canal para nós compartilharmos diariamente a devocional. Então, por favor, se inscreva e tenha o prazer de receber as nossas informações. Olá, igreja. Nós gostaríamos de compartilhar um pouco como é que tem sido nossos dias. Nossa quarentena aqui em casa começou logo cedo, porque nos primeiros casos de transmissão aqui no Brasil eu tive que fazer uma viagem a trabalho. Voltando da viagem, 2 dias depois eu fiquei muito gripado, acabei passando gripe para todo mundo. E a gente ficou bastante apreensivo, não só por conta dessa gripe, mas por outras incertezas que começaram a surgir, como economia, meu trabalho. Mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e nada foge ao controle da sua mão.
Nós temos aprendido a cada dia a confiar em Deus e temos recebido de Deus paz, alegria e tranquilidade. Numa das minhas orações, eu pedi a Deus que eu queria fazer alguma coisa, né, para poder ajudar, servir ao meu próximo nesse momento. E então me veio a ideia das máscaras e eu comecei a confeccionar máscaras de tecido, distribuir para alguns amigos, né, a usar também aqui em casa. E logo isso começou a ganhar força. Agora nós já temos algumas costureiras voluntárias, temos pessoas também doando materiais. E então assim, a gente tem tirado proveito de tudo isso, né? E preenchido o nosso tempo com coisas boas. Cuidando das crianças aqui em casa, passando mais tempo brincando. A gente joga stop, eu ganho todas, né? E a gente tem lido o livro de Daniel junto com eles, orado bastante. Então, estamos tentando tirar proveito de tudo isso. Espero que isso passe logo e a gente possa estar juntos, viu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Olá, queridos, mais uma vez estamos juntos, cantando os louvores do Senhor e celebrando a nossa esperança. Vamos cantar mais alguns louvores. Eu convido você a pensar no que o profeta Isaías escreveu. Ele disse que os teus servos, Senhor, cantarão por terem o coração alegre. Vamos cantar por termos o coração alegre e também para alegrarmos o nosso coração. Nós somos o povo de Deus. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos o teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo, eu e você, meu irmão e minha irmã, aqui presente, aí presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos o teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Vamos declarar juntos: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra
pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Queridos irmãos, chegamos agora ao final dessa série Tempo de Crise, Tempo de Crescimento, quando vamos falar um pouquinho mais da história de Jonas. Essa história extraordinária, esse personagem marcado por incoerência na sua vida, por reações sem pensar. Mas vamos relembrar um pouquinho a história. No capítulo 1, nós aprendemos sobre comissionamento de Jonas, como Deus o chama para uma missão. Uma missão que nenhum profeta daquela época gostaria de receber. Pregar para aquela nação que era a maior ameaça ao povo de Israel, a nação da Assíria. Pregar na capital, Nínive. Diz a Bíblia que Deus diz para Jonas: dispõe-te e vai para Nínive. A Bíblia, porém, registra que Jonas se dispôs sim, mas para fugir da presença de Deus. Ele embarcou no navio em direção ao extremo oposto. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, na região da Espanha, considerado um dos locais mais longínquos daquela época. Vimos também como essa desobediência de Jonas trouxe para aqueles marinheiros, para o barco, uma grande tempestade. Vimos as consequências, vimos o desespero dos marinheiros tentando salvar as suas vidas, cada um clamando ao seu Deus, e Jonas estava no porão dormindo. Ele é despertado e ele é desafiado, ele é conclamado a também clamar ao seu Deus. E aí ele, numa conversa com os marinheiros, revela sua identidade, de onde ele era, o que ele fazia naquele navio, e ele diz: olha, eu sou a causa dessa tempestade. A única maneira de acalmar a tempestade é vocês me lançando ao mar. Os marinheiros relutantes não querem fazer isso, mas como última opção, eles oram a Deus, pedem para que Deus não cobre deles o sangue daquele homem e lançam Jonas ao mar. O capítulo 1 termina mostrando que Deus providenciou um grande peixe para que engolisse Jonas. Aí entramos no capítulo 2. No capítulo 2 encontramos Jonas no ventre do grande peixe. E diz a Bíblia que somente ao terceiro dia é que ele ora a Deus. Vamos lembrar, no capítulo 1 nós não encontramos Jonas orando. Os pagãos, marinheiros pagãos, oravam aos seus deuses, mas Jonas não ora. Mas no capítulo 2 já encontramos um Jonas que lembra-se do Senhor, clama ao Senhor, e ele busca, nesse momento, obedecer ao Senhor. É um homem quebrantado, um homem que se lembra do Senhor, que clama ao Senhor e que é quebrantado. E o capítulo 2 nos mostra então agora Jonas se dispondo a obedecer. No capítulo 3, que vimos na semana passada, nós vemos Jonas recebendo um novo comissionamento, o mesmo comissionamento do capítulo 1. Jonas, dispõe-te e vai pregar em Nínive e trazer contra ela a palavra que eu tenho, que eu vou destruí-la. E Jonas, então, diz a Bíblia que agora ele imediatamente obedece e vai e prega em Nínive. E vimos isso nos versículos 1 a 4. Nos versículos 5 a 10, nós encontramos o relato do arrependimento de Nínive. Um arrependimento nacional. Começou pela população que se arrependeu da violência que eles praticavam, da exploração. Vimos o arrependimento por parte do rei, que decreta jejum. Vimos o arrependimento marcado por roupas de saco, no caso do rei, além disso, cinzas sobre o seu corpo, uma atitude de arrependimento. O capítulo 3 termina dizendo o seguinte:
E Deus viu, isso verso 10 do capítulo 3, e Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não executou. Nós vamos hoje estudar o capítulo 4, o capítulo final, mas eu quero, antes de ler com vocês, expor esse texto, fazer a você algumas perguntas, 3 perguntas bem pessoais. Primeira pergunta é, reflita aí. O que te deixa contrariado? Te deixa muito triste? O que é, segunda pergunta, o que é que provoca, desperta a tua ira? E em terceiro lugar, terceira pergunta, o que faz você ficar muito contente? E para que a gente não fique aqui na teoria, deixa eu te ajudar a responder essa pergunta de maneira muito prática. Pense da seguinte maneira. Primeira pergunta, o que é que te deixou contrariado ou triste recentemente? Talvez no último mês, na última semana. Pode ter sido uma coisa que você viu, uma coisa que você ouviu ou algo que você fez e que te deixou profundamente triste recentemente. A segunda pergunta é a seguinte, o que é que provocou ou te deixou irado recentemente, muito bravo, que te deixou você muito bravo? Pode ser algo que alguém fez, algo que você viu, ou algo até que disseram, alguém disse. E para você poder pensar de maneira prática, você ficou irado, você ficou furioso, e qual foi a tua reação? Pense aí como você reagiu na rede social ou talvez num grupo do WhatsApp. Isso vai revelar o que te deixou você irado, o que deixou você muito bravo. Tá? E em terceiro lugar, o que te fez ficar, o que te levou a ficar muito contente? Algo que aconteceu, alguma situação, algo que você fez, algo que alguém fez. O que te alegrou muito no último mês, na última semana? Pense um pouquinho aí, essas 3 perguntas. A questão da tristeza, o que te deixou triste, o que te deixou irado, o que te deixou muito contente. Pensou? Com isso em mente, eu quero entrar agora com você no capítulo 4 do livro de Jonas, porque o capítulo 4 revela o que deixou Jonas muito irado, o que deixou Jonas muito triste e o que deixou Jonas muito alegre. Em outras palavras, mostra o retrato de um profeta e na vida dele o que o alegrava, o que o entristecia e o que despertava a sua ira. E nesse texto hoje à noite eu quero falar sobre a coerência de Deus e a incoerência de Jonas. Eu quero falar para nós da seguinte maneira, a coerência de Deus e as nossas tendências à incoerência. Um Deus que é sempre coerente e nós que somos algumas vezes, em alguns casos, muitas vezes, incoerentes. Capítulo 4, acompanhe comigo a leitura, começa assim. Capítulo 3, vamos lembrar um pouquinho, terminou dizendo que Deus viu como o povo de Nínive, desde o rei até o menor dos cidadãos, se arrependeram e Deus então decidiu não castigá-los, mas perdoá-los. O capítulo 1, que vem, o capítulo 4, versículo 1, logo na sequência diz, Jonas, à luz do versículo 10 do capítulo 3, Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse, isso é o verso 2, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal. Versículo 3, Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. Quando eu leio essa parte do texto, os primeiros 3 versos, eu penso assim, que profeta melodramático. Como ele cria um melodrama aqui, um exagero de reações.
O que nós aprendemos no início desse texto? Que Jonas conhece muito bem o caráter de Deus. E sabe o que ele reclama? Ele reclama que Deus é bom demais. Sabe por que Jonas não quis pregar em Nínive? Porque ele sabia, por conhecer a Deus, que a intenção de Deus não era destruir o povo de Nínive, mas era provocar neles o arrependimento, ou dar-lhes oportunidade de arrependimento. Como vimos semana passada, a Bíblia diz inúmeras vezes: Deus quer que todos os homens sejam salvos, que Deus não leve em conta os tempos da ignorância, que Deus manda que nós nos arrependamos. Eu gosto de Jonas, ele é sincero e ele conhece muito bem as Escrituras. O problema de Jonas não era não conhecer as Escrituras, ele conhece bem. Ele cita as Escrituras assim, de maneira muito ampla. O seu problema é que ele conhecia a Deus bem demais. No capítulo 2, ele cita as Escrituras, e agora no capítulo 4 também ele vai citar o conhecimento que ele tinha de Deus baseado nos ensinos do Antigo Testamento, as Escrituras disponíveis naquela época. Ele reclama, olha aqui, olha a primeira incoerência de Jonas, ele reclama que Deus é compassivo e bom demais para o seu gosto. Ele reclama, sabe do quê? É como se ele acusasse Deus de ter um coração mole. Ele fala assim: sabe por que eu fugi para Tarsis, Deus? Porque eu te conhecia. Eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, cheio de amor, é paciente, um Deus que se arrepende do mal. O Senhor é sensível demais para o meu gosto. Me permita agora entrar um pouquinho no mundo da imaginação. Quando eu leio esse texto, e esses dias, nas últimas semanas, lendo e relendo esse texto, eu posso imaginar a seguinte questão, a seguinte reação de Deus. Eu acho que Deus, nessa hora, deu uma grande gargalhada quando ele ouviu essa reclamação, esse melodrama de Jonas. E ele pensa o seguinte: olha só quem está falando. É como se ele dissesse para Jonas: Jonas, se eu não fosse tudo isso aí que você está dizendo, compassivo, amoroso, paciente, que me arrependo do mal, que gosta de dar uma segunda chance, você estaria até hoje pagando aluguel no ventre do grande peixe. Você estaria lá, ou já teria morrido. Mas porque eu sou compassivo, e eu estou sendo compassivo com Nínive, e fui compassivo com você também. Querido, se Deus não tivesse sido compassivo com Jonas, ele não teria sobrevivido e ele não teria essa segunda chance de cumprir a sua missão. Deus, com a mesma paciência que ele teve com os ninivitas, ele pergunta para Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? É uma pergunta que eu me faço. Uma pergunta que eu faço para você naqueles momentos que nós ficamos irados, e respondendo aquela pergunta que nos deixa furiosos, irados, nos tira do sério. A pergunta é razoável a nossa ira? É razoável? É por um motivo justo? Ela é compatível com o que aconteceu? O texto prossegue dizendo o seguinte, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade, ou à cidade de Nínive. O que esse versículo está nos dizendo? O que significa a expressão até ver o que aconteceria à cidade? Vou dizer você, meu irmão, sabe o que Jonas aqui está pensando? É a última esperança dele. Ele tem ainda a esperança, olha só, de que Nínive se arrependa de ter se arrependido. Ele está torcendo, porque ele considerava o povo assírio o seu maior inimigo, um povo de fato cruel, violento, explorador, imperialista, insensível, cheio de violência. Ele está esperando e ele está torcendo para que a cidade, o povo de Nínive, se arrependa de ter se arrependido. Ou mais ainda, eu acho que ele imagina que ele está esperando, a esperança dele é que Deus se arrependa de ter cancelado o castigo. Ele para ali, ele senta-se e fica à sombra de frente para Nínive, aguardando o que aconteceria
à cidade. Ele ainda tinha esperança que a cidade, como ele desejava, fosse destruída. O versículo 6 diz que Deus, nesse processo de trabalhar com as incoerências de Jonas, Deus com a sua compaixão que Ele tem conosco também, tratando das nossas incoerências, das nossas reações desmedidas, Ele vai trabalhando, vai confrontando de maneira compassiva ao profeta Jonas. E assim Ele faz conosco. Versículo 6 diz: o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-la do seu incômodo. E diz o texto, e Jonas ficou muito contente por causa da planta. Verso 7 diz, mas no dia seguinte, didática de Deus, no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. Verso 8, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente e o sol bateu na cabeça de Jonas e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo, para mim morrer é melhor que viver. Quanta incoerência na vida dele e na nossa. Muito contente Jonas ficou com o crescimento de uma planta que lhe fez sombra. Muito desgostoso com o arrependimento de Nínive. Que interessante. Nós vemos então um homem, um profeta, que ele fica descontente com o arrependimento de um povo e ele fica contente com uma mera planta que cresce e descontente quando ela morre. Vejam só, isto é incoerência. E Deus, caminhando com ele, fala, pergunta novamente no verso 9, é razoável essa tua ira por causa da planta? Você ficou contente com o crescimento da planta, mas agora desgostoso porque ela morreu, mas você está irado por isso? É razoável essa tua ira por causa da planta? Olha que Jonas responde, verso 9, parte B, ele respondeu, é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O que Jonas está dizendo? Olha, não quero viver, prefiro morrer do que ser testemunho ocular do arrependimento e da salvação, da preservação desse povo que eu odeio. Incoerência de Jonas, desproporcional a sua reação, inversão de valores. O texto diz então, verso 10, o Senhor diz, agora questionando mais uma vez a Jonas, o Senhor disse, tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. Verso 11, não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda e também muito gado. Isso é, eu não teria compaixão de uma grande cidade cujo povo não discerne de maneira clara o que é bem, o que é mal. Deus está dizendo, Jonas, por favor, redimensione o que você sentiu e você vai ser capaz de entender o que eu sinto e entender a minha atitude em relação ao povo de Nínive. Eu quero caminhar agora para apresentar um retrato de Jonas para a nossa vida e depois algumas lições para a nossa vida também. O que eu vejo em Jonas e que vejo em nós? Um senso de valor equivocado. Ele valoriza, Jonas, mais as coisas do que as pessoas. Ele se desgostou grandemente, extremamente, quando os ninivitas tinham se arrependido, mas ele se alegrou, em extremo também, com a planta que lhe fazia sombra. Eu diria que um senso de valores equilibrado aqui seria o seguinte, ele se alegraria com a planta que lhe fez sombra, mas ele se alegraria extremamente com o arrependimento dos ninivitas. Mas quando os ninivitas se arrependeram, ele ficou extremamente irado. E uma simples planta cresceu e ele ficou extremamente feliz. Os ninivitas
se arrependeram e ele ficou irado porque não queria ver a salvação. A planta morreu e ele quis morrer. Deus não destrói os ninivitas. O que ele pede? A morte, porque ele ficou irado. Ele não quer estar vivo para ver a preservação daquele povo. Queridos, como Jonas, temos que analisar se nós não atribuímos muito valor às coisas de pouco valor e pouco valor àquilo que de fato tem valor. Nós temos que caminhar, refletir e cuidar para que não nos alegremos e não nos entristeçamos pelas coisas erradas, mas que nós nos alegremos e nos entristeçamos pelas coisas que de fato são coisas que alegram e entristecem o coração de Deus. Encontramos, além de um homem que não tem uma hierarquia de valores, um senso de valor equilibrado, temos aqui um homem dominado pela ideologia. Ideologia que acha que alguns merecem ser amados e os outros devem ser alvo do nosso ódio. Jonas é um exemplo típico, tão comum nos nossos dias também, de gente dominada pela ideologia. Como Jonas, temos pessoas hoje que consideram alguns não dignos de amor, são inimigos, merecem ser castigados. Ideologia, preconceitos, muitas vezes nossas mentes estão cheias dessas ideologias. No caso de Jonas, isso aconteceu. Sua atitude, o texto nos mostra que realmente é um homem repleto de ideologia, de preconceito, uma atitude obstinada de desejar o mal do povo da Síria, dos ninivitas. Então vejam só, quando ele quer que os ninivitas sejam destruídos, não é por causa de um senso de justiça, mas na verdade por um condicionamento ideológico. Eu li um depoimento há alguns anos atrás de pessoas que fizeram uma análise de sua vida e concluíram o seguinte: eles compartilharam que tinham aprendido nessa sua trajetória de erros de posicionamentos. Elas disseram, nós aprendemos que gostaríamos, ou a pessoa dizendo, ela disse, eu gostaria de ter aprendido que não vale a pena defender ferrenhamente algumas posições sem importância. As pessoas que fazem uma análise de suas vidas, têm uma visão retrospectiva, talvez lutaram, brigaram muito, perderam amigos, eles concluem que gostariam, se pudessem voltar atrás, defender menos ferrenhamente algumas posições, que eram posições sem importância. Este é um aprendizado para nós também. Que perigo defender alguns posicionamentos que nos impedem de amar as pessoas. O texto nos mostra, pela postura de Deus, que pessoas, relacionamentos são mais importantes do que pontos de vista secundários. Eu tenho visto tanta discussão que não leva a nada, coisas que são tão sem valor que as pessoas consideram tão importantes. Eu queria terminar pensando naquelas 3 perguntas iniciais e apresentando para vocês 2 caminhos para nós não nos tornarmos insensíveis, como Jonas foi insensível naquele momento. As 3 perguntas são: o que me entristece muito? O que me deixa bravo, irado? E o que me faz sentir muito contente? O que me alegra? Para não se tornar insensível, emocional e espiritualmente como Jonas, a Bíblia nos dá 2 conselhos. Primeiro, valorize o que Deus valoriza. O que o texto nos ensina sobre o que Deus valoriza? Sabe o que Deus valoriza? Aquilo que Jonas reconheceu lá no versículo 2 e que Deus depois reitera no versículo 11. Ele valoriza o que Jonas disse: o amor, a compaixão, a paciência, a longanimidade.
Ele valoriza isso. Ele valoriza. E Deus é um Deus compassivo, um Deus amoroso, um Deus longânimo, um Deus que quer que as pessoas se arrependam. Então vamos usar a palavra aqui, o amor de Deus. O que Deus valoriza? Amor. Amor para com Ele e amor para com as pessoas. E o verso 11, ele realmente diz isso, que Ele é um Deus que, ao ter compaixão do povo de Nínive, foi coerente com o seu caráter. Como eu, diz Deus, poderia não ter compaixão da nação, da Assíria, do povo de Nínive? O que é importante para Deus, que é esse amor sobre todas as coisas, o mandamento por excelência e aquele que vem junto com o primeiro mandamento, o amor a Deus e amor ao próximo, devem ser as coisas mais importantes da nossa vida. Queridos, a única forma de vivermos em sintonia com as prioridades de Deus é colocarmos a causa da salvação, a compaixão pelas pessoas como prioridade em nossa vida. Não há saúde espiritual e emocional possível sem essa possibilidade do amor compassivo. Sem o amor compassivo, nós entramos num caminho de amargura que leva a amar alguns, os que nos são iguais, e desprezar outros. Mas Deus diz, todas as pessoas são igualmente amadas por eles. O Timothy Keller, num dos seus livros sobre o profeta Jonas, diz que o versículo final, ou os versículos finais do livro de Jonas, nos dizem que a marca daqueles que foram imersos na graça de Deus não é o desprezo, mas sim a compaixão e amor para com as pessoas que não são como eles. Exatamente isso, um amor inclusivo para com as pessoas. Então, primeira lição para nós, para evitarmos uma insensibilidade espiritual e emocional. Valorize o que Deus valoriza e não valorize aquilo que Deus não valoriza. Segundo lugar, reavalie suas emoções, suas ações e suas reações. Eu tenho convicção, eu tenho cada vez mais certeza que nós ficamos tristes, irados e contentes pelas causas erradas, ou pelo menos ficamos muito tristes, muito irados e muito contentes pelas causas erradas. Muitas vezes nós choramos, lamentamos quando deveríamos nos alegrar. E muitas vezes nós nos alegramos quando deveríamos chorar. Então, vou repetir aqui. Muitas vezes nós choramos quando deveríamos nos alegrar. E muitas vezes nós nos alegramos quando deveríamos chorar. Tantas coisas bobas nos irritam. Quantas coisas graves não nos afetam. Quantas coisas pequenas nos incomodam. Quantas grandes coisas, coisas sérias, não nos afetam. Nós ficamos muitas vezes contentes com uma conquista pessoal. E é natural. Nós nos alegramos, mas nós não nos alegramos na mesma proporção com o pecador que se arrepende. Nós muitas vezes ficamos tristes com um amassadinho lá no carro, na lataria do seu carro, ou com algum objeto da sua casa que quebrou, mas nós não somos tocados por pessoas que estão sofrendo. Muitas vezes nós ficamos irados lá no trabalho, na família, na igreja, porque as coisas não acontecem do jeito que eu gosto. Porque não cantaram um hino que eu gosto, as coisas não funcionam assim lá em casa como eu gostaria, lá no trabalho não coloco a minha ideia em prática e nós ficamos irados com isso, ficamos muito irados. Mas nós não lamentamos o quanto o nosso coração está se endurecendo. Nós não nos incomodamos com a nossa falta de perdão, com a nossa maledicência, a nossa tendência crítica. Tudo isso, a nossa hipocrisia muitas vezes, a minha, a sua, essas coisas nos incomodam. Nós precisamos rever, reavaliar
as nossas emoções, as nossas ações e as nossas reações. Nós temos que valorizar o que Deus valoriza e não valorizar o que Deus não valoriza. Eu quero terminar dizendo que o livro de Jonas para nós é uma apresentação magistral e extraordinária da graça de Deus. Parece que essa história termina antes da hora, parece que ficou no ar, porque versículo 11 é uma declaração de Deus. A gente pergunta, e aí? Qual foi a resposta de Jonas diante daquelas perguntas de Deus? Pergunta, porque você está irado? É justa a tua ira? Jonas, você acha coerente eu não ter compaixão de Nínive? Como não ter compaixão deles? Parece que a história termina no ar, mas termina no ar para que nós cheguemos à conclusão, que é a conclusão natural. Como termina a história? Esta resposta depende de uma outra pergunta. Quem escreveu esse livro? Foi Jonas. É o depoimento de um Jonas que com certeza foi transformado. Como que eu sei que ele foi transformado? Porque ele revela agora, neste livro, uma fase da sua vida em que ele agiu e reagiu como não devia agir nem reagir. Ele não esconde a sua história. Ele fala assim, este aqui foi o Jonas. E se ele pudesse continuar escrevendo, o versículo 12, já que termina no capítulo 4, verso 11, ele diria assim, olha, não sejam como Jonas. Sejam transformados. Hajam conforme a compaixão ou o amor compassivo de Deus. Foi Jonas quem escreveu. Jonas foi um homem alcançado pela graça de Deus e ele foi transformado. Ele com certeza foi transformado e fala depois abertamente como ele era. Eu imagino que o livro de Jonas é semelhante à história de Jó, mas que tem um desfecho. Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jonas diz também, Deus, agora eu compreendo o teu amor. O livro de Jonas é um livro da graça de Deus, que transformação é possível. Meu desejo e oração, e a minha afirmação para você nesse momento é, em Cristo é possível mudar os valores. Em Cristo é possível reordenar as prioridades. Em Cristo é possível organizar um coração. Em Cristo é possível você valorizar o que Deus valoriza. Em Cristo é possível você se alegrar, se entristecer e se irar com aquilo que alegra e que entristece e que faz com que Deus manifeste a sua ira. Que nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus, cheios de amor compassivo. Que a sua vida, nesse tempo, seja uma vida de transformação. Reordene os seus valores e reavalie as suas ações, emoções e reações. Que Deus te dê uma semana muito abençoada e que esta semana, mais do que nunca, a sua vida seja marcada, seja uma demonstração do amor compassivo de Deus para conosco e do nosso amor compassivo para com o nosso próximo, porque assim é que Deus deseja e esse é o plano de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Antes de cantarmos a última música, eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse tempo. Desejo a você uma semana muito abençoada, com a graça de Deus, que você se alegre no Senhor e tenha certeza, o Senhor estará conosco durante toda essa semana. Quero fazer essa oração final e logo após nós vamos terminar louvando ao Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, as consolações e a direção do teu Espírito fique com o teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Toma-me, rendido estou.
sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo o meu amor. Na noite mais sombria, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, cada hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este
este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Tua graça me basta, A tua graça, Senhor, a tua graça, a tua graça. Sou salvo por tua graça.